Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São os temas dos nossos programas aqui, do nosso programa durante a semana. Nós entramos no ar logo depois do radar, depois da boa música do radar. Hoje nós tivemos aqui, eu acho que tinha de tudo aqui nessa banda que tocou aqui no radar hoje. Tinha violino, tinha fagote, tinha trombone de vara, tinha gaita, tinha bateria, tinha de tudo. Realmente maravilhosos, eles fizeram um espetáculo grandioso para a gente aqui. E estava todo mundo quieto aqui no estúdio, ouvindo o que realmente porque realmente tratava-se de uma música muito boa, né? Então, parabéns ao pessoal que participou do radar na noite de hoje. Antes de anunciar, hoje nós vamos falar de direito do trabalho, mas antes de anunciar os meus convidados, eu quero dedicar esse programa a todos os gabrielenses que assistem ao Consumidor em Pauta. Tem muita gente que nasceu em São Gabriel, mas diz que nasceu lá só para... Tem gente que diz que nasceu em São Gabriel só para se exibir, né? Mas não é. Eu, por exemplo, eu sou São Gabriel mesmo. E não é para me exibir, eu nasci mesmo lá. Então, a todos os meus conterrâneos, gente que escreve muito para o programa, eu quero mandar um grande abraço para vocês, gente de São Gabriel, tá bom? Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Comigo está o doutor Diego Paim. Mania, né? Sempre de querer anunciar o doutor Paulo Dias, né? Mas está aqui o doutor Diego Paim. Está aqui de coração, doutor Paulo, também meu querido sócio. É muito prazer em recebê-lo aqui mais uma vez, doutor Diego. Prazer é sempre meu, Machado. Uma boa noite ao pessoal de casa aí. E também estamos recebendo hoje o doutor Jorge Alberto, que é juiz do trabalho. Eu não tenho o sobrenome aqui. Araújo. Doutor Jorge Alberto Araújo. O cara começa a ficar velho, começa a esquecer as coisas também, né? Mas o doutor Jorge Alberto é nosso freguês de caderno aqui. Vem seguido aqui no programa. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui. Boa tarde aos telespectadores. E como estamos cumprimentando o pessoal de São Gabriel, aproveito para cumprimentar meu colega, o juiz Eduardo Eliseu, que é o juiz do trabalho lá de São Gabriel. Vai aqui um grande abraço para ele. Que bom. Em homenagem a essa nossa cidade maravilhosa. É verdade, a terra dos Marechais. Terra dos Marechais. E eu tenho aqui na minha frente uma foto maravilhosa que é do jornal, da revista. É do site do Tribunal Regional do Trabalho. Da Justiça do Trabalho. É uma foto aqui do doutor Jorge, né? É porque ele participou de uma Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, e que foram homologados 53 milhões em acordo na 5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. E eu pediria, por favor, doutor Jorge, que o senhor falasse um pouquinho sobre esse acontecimento todo. Na semana passada foi a 5ª Semana Nacional da Conciliação e todos os tribunais regionais do trabalho estavam envolvidos exclusivamente mas bastante envolvidos na realização de audiências de conciliação. Aqui, tanto no primeiro quanto no segundo grau, realizamos 600 audiências, mais de 600 audiências no segundo grau, quase 200 audiências no primeiro grau. Em todo o Brasil, nós conseguimos arrecadar R$1 bilhão de reais, distribuir para trabalhadores, é dinheiro que está entrando no mercado por conta disso, por conta de processos, às vezes processos de longa duração, como esse da notícia aí, era um processo de 21 anos que ele já tramitava e conseguimos resolver ele através de acordo. E aqui como está na notícia, também 53 milhões que entraram no nosso mercado através dessas conciliações, da solução amigável dos processos. Parabéns, doutor Jorge. A nível regional, acho que foram 3 mil audiências, né, doutor Jorge? E 1.400 e poucas saíram a acordo. Então, o índice de acordo na Justiça do Trabalho chegou, nessa semana, a 46%, próximo a 50%. Que coisa boa, né? É aquilo que a gente diz aqui, como se diz lá em São Gabriel, de uma conversa ninguém está livre, de uma boa conversa. Verdade, né? Exatamente. Então, um acordo sempre é melhor do que normalmente é melhor do que uma sentença, né? É uma cultura que está mudando. Nós não tínhamos essa cultura, apesar da Justiça do Trabalho já ter
Inclusive, antigamente, o nome das varas do trabalho eram juntas de conciliação e julgamento. Isso. Mas essa cultura da conciliação, de sentar, conversar e tentar resolver de uma forma amigável, porque a gente diz, quando há conciliação, as partes é que estão solucionando o conflito. Não é um terceiro, não é o juiz que está dizendo quem é que tem direito. As partes, conversando, elas conseguem acertar a solução do seu conflito. Isso é muito melhor, as partes, a gente percebe, isso é um dado importante. Dos processos conciliados, quase 90% é cumprido. Dos processos julgados, às vezes demora muito, é muito complicado o cumprimento. Então, às vezes, se a gente chegar a 20% de cumprimento espontâneo das sentenças, é muito. Claro, acaba cumprindo por execução e tal, mas o cumprimento do conciliado é muito mais rápido e efetivo, espontâneo. E o conciliado, na conciliação, chega-se exatamente naquele momento, em que é bom para os dois lados. Então, está resolvido. Né? Que coisa boa. Tomara que deixa muito satisfeito essa tomara solução que tudo se encaminhasse para isso, né? Para que claro que a gente nunca vai chegar à totalidade de uma conciliação, de conciliações, mas que bom que está chegando a um grande número, né? Isso é muito importante. Vamos lá, vamos para as perguntas, então, do dia de hoje. Doutor Diego, a primeira vem do Walter, lá de Santana do Livramento. Ele trabalhou durante 7 anos numa farmácia, agora foi demitido sem justa causa. O patrão alegou problemas financeiros. Ele quer saber se o patrão pode fazer isso e quais são os direitos dele. Muito bem. Então, Walter, na verdade, para despedir um funcionário sem justa causa, a empresa não precisa dar fundamentação nenhuma. Qualquer empresa pode efetuar uma dispensa sem justa causa desde que o empregado não tenha uma estabilidade no emprego, certo? Agora, problemas financeiros não justifica não pagar as verbas rescisórias, né? A rescisão do funcionário. Os problemas financeiros não eximem o empregador das suas obrigações contratuais, que as principais em relação ao pagamento é o pagamento do salário e na dispensa o pagamento da rescisão. E até porque no direito do trabalho vige o princípio da alteridade, princípio esse que está positivado no artigo 2º da CLT. O que diz lá? Que empregador é aquele que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. E aí é uma questão interessante até, Machado, porque a gente fala em risco do negócio, que o empregador tem um risco, né? Claro. A gente sempre pensa o risco como sendo algo negativo. Tem o risco de não dar certo, o risco de falir a empresa, o risco de enfrentar problemas financeiros. Mas o risco de dar certo também. Exatamente, mas o risco é uma via de mão dupla. Claro. O risco também pode ser de dar certo, da empresa ter um lucro grande, o empregador ficar rico, a empresa saudável. Claro. Então, existe o risco para os dois lados. Mas a dispensa sem justa causa pode acontecer, só o empregador não pode se valer desse fundamento de problemas financeiros para não pagar a rescisão. E respondendo à segunda pergunta, quais direitos dele no caso da dispensa sem justa causa, todo empregado na dispensa sem justa causa tem direito de receber o aviso prévio, trabalhado ou indenizado, o 13º salário proporcional, as férias proporcionais e vencidas se tiver, acrescidas de 1/3 constitucional, a indenização compensatória do FGTS, que é conhecida popularmente como a multa de 40% do FGTS, além de poder sacar o saldo do FGTS, da conta vinculada, né, do FGTS, e encaminhar o seguro-desemprego. Então, esses são os direitos do empregado que é dispensado sem justa causa. Tá certo. Doutor Jorge, a pergunta vem da cidade de Viamão, é o Michel. Ele trabalha como vigia numa cooperativa agrícola. Ele começa a trabalhar de dia e cumpre expediente durante a noite. Não usa arma, pois a empresa não fornece. Ele gostaria de saber se ele tem direito adicional de periculosidade e a insalubridade também, já que há muito pó nos galpões onde ele trabalha. Pois é, as informações que o Michel nos dá, aparento que ele tem algumas outras dúvidas em relação ao contrato dele. Em primeiro lugar, em relação à periculosidade. A periculosidade ela é devida em algumas circunstâncias bem específicas. A exposição a produtos perigosos, a produtos explosivos, inflamáveis, eletricidade
E atualmente, com umas regras mais modernas, vigilância patrimonial e uso de motocicleta. No caso, ele diz que ele faz uma vigilância patrimonial, mas não usa armas, então a gente não pode saber com certeza se esse motivo enseja o direito à periculosidade. Quanto à insalubridade por pó, né, pelo que se pode depreender, é o pó normal, talvez de sujeiras e tal. Eu acredito que ele não tenha direito. Agora, se houver uma produção de pó na empresa, algum produto, né? daí eventualmente é possível. E a questão também do horário dele ali, que ele começa de manhã, começa de dia e termina à noite, também não dá para entender se há ou não algum direito. Então, em princípio, pelas informações dele, não tem nenhum direito, mas o ideal seria procurar um advogado para esclarecer melhor essa situação. Tá certo. Mas, em regras gerais, parece que não tem nenhum direito sendo violado. Se esse pó que ele fala aqui fosse de como a gente se referiu ao produto, por exemplo, guarda muito milho, muita soja, muita coisa, isso aí provocasse um pó prejudicial à saúde, né? Aí talvez. Também não. Se é pó de produtos alimentícios, não tem problema. Não, agora se tem alguma coisa mais tóxica, daí talvez pode ser. Por isso que nos processos sempre é determinada uma perícia técnica, né? Porque melhor que um juiz e um advogado para analisar a questão de periculosidade e estabilidade um engenheiro do trabalho. Uma outra questão interessante é que, às vezes, a própria perícia identifica alguma situação que o trabalhador não conhece. Claro. Né? Então, é muito frequente em supermercado, por exemplo, o trabalhador pedir por limpeza de uso de produtos de limpeza, e daí vai ver, ele também adentrava a câmara fria. Daí ele achava que era insalubre por causa da limpeza, mas daí o perito identifica a insalubridade por câmara fria, por exemplo. Câmara fria. Isso acontece. O trabalhador não é obrigado a saber exatamente qual é os elementos perigosos ou insalubres. É interessante, o que eu digo sempre aqui, né? O direito do trabalho é interessante por si. Quando eu tenho dois especialistas aqui do meu lado, então aí as coisas fluem muito mais, né? Doutor Diego, a dona Norma, ela mora na cidade de Guaíba. Ela trabalhava numa empresa como terceirizada. Ela foi contratada por uma prestadora de serviço. Como o contrato deles, da prestadora de serviço, né, terminou e não existe outro posto contratado na cidade, prometeram que me pagariam o salário normalmente, já que estou grávida. Acontece que desde fevereiro eles não pagam. Estou com dívidas, meu nome está no SPC, minha conta bancária foi encerrada. Eles alegam que estão com dificuldades financeiras. Isso é motivo, doutor? Pois é. Norma, como eu referi anteriormente, dificuldades financeiras não justificam que a empresa não pague as obrigações contratuais, né? Nesse caso, tem uma questão muito interessante, porque a empresa praticamente encerrou as atividades, ela perdeu o posto e não tem onde te colocar, né? Porém, isso não obsta o teu direito à estabilidade pela condição de gestante. Isso está previsto lá no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. É um nome comprido, mas está escrito lá, que é o ato das disposições constitucionais transitórias. Lá prevê que a empregada gestante tem estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, tu tens o direito. Eu entendo que a empresa, até a atitude dela, seria correta se ela cumprisse, né? Ela falou que iria pagar os salários mesmo não operando, mesmo ela não trabalhando, então estaria correto, desde que a empresa pagasse. E a empresa não está pagando. Eu enxergo nesse caso, Machado, 2 caminhos. Se a empresa temporariamente está procurando um novo posto de trabalho para operar na cidade, ela teria que pagar os salários da empregada afastada. A empregada fica em casa, né, pela condição de gestante, detém estabilidade, então a empresa pagaria até encontrar um novo posto de trabalho para colocar aquela empregada. Agora, se a empresa não tem mais expectativa de trabalhar nessa cidade, não tem possibilidade de contratar com um novo posto de trabalho, uma nova empresa tomadora de serviço, aí eu entendo que ela pode efetuar a dispensa sem justa causa, desde que, além de pagar a rescisão, pague também o período de estabilidade inteiro. Seria a indenização compensatória pelo período da estabilidade dela. A indenização compensatória, né? Então, entendo que a empresa ou deve pagar os salários da empregada
em casa, ou se resolver fazer a dispensa sem justa causa, ela tem que pagar também a indenização equivalente ao período desses meses. Ela falou que eu acho que estava com 2 meses de... Ou não, ela não falou período, né? Não fala aqui. Ela disse já que está grávida. Só que está grávida, então teria direito a receber até 5 meses após o parto os salários desse período. No caso aqui, eu acho que se aplicaria aquilo que a gente estava conversando aqui. Daqui a pouco a empresa não paga porque não tem dinheiro. Ela não recebe porque a empresa não paga. Então seria o momento de sentar e conversar. Muitas vezes talvez as pessoas até deixam de fazer isso, mas comparecer na empresa e tentar conciliar, chegar a um meio termo que fique bom para ela, às vezes é interessante. Olha, nós não podemos pagar 1.000, podemos pagar só 800, sei lá, quem sabe, né? Chega num determinado momento, né? A pessoa é melhor ter 800 no bolso do que ter 1.000 sem não ter nós não podemos deixar tirar de vista que ela tem direito à rescisão. Eu estou falando só em números hipotéticos aqui para a gente fazer uma o importante é a empresa demonstrar interesse, às vezes até procurar o judiciário para conciliar. Claro, exatamente. Doutor Jorge, vamos lá então. O Evaldo aqui de Porto Alegre. Trabalhei durante 6 meses numa empresa. Saí e cumpri o aviso prévio trabalhando. Meu último dia de trabalho foi no dia 10 de maio. Dia 14, eles depositaram meu salário, mas não encerraram meu contrato, nem assinaram minha carteira. E o Evaldo quer saber que direitos ele tem, doutor Jorge. Olha, Evaldo, parece que a empresa, pelos dados que a gente tem, parece que a empresa está de boa fé. Né? Houve um aviso prévio, tu trabalhaste, eles pagaram dentro do prazo o teu salário. Talvez o que está faltando é tu ir até a empresa para eles darem baixa na CTPS. De repente, aqui não dá para entender bem se tu recebeste ou não o teu termo de rescisão, né? Mas se tu recebeste o salário, pelo que eu entendi aqui, talvez falte pouca coisa para receber ou nada. Né? Se houve um depósito, então tem que ver direitinho, procurar um advogado ou o teu sindicato para ver se houve um pagamento correto. Mas pelos dados que tu me traz aqui, aviso prévio trabalhado, salário pago até o 5º dia útil depois do término do contrato, talvez o que está faltando é só chegar e levar a carteira lá, como o Machado disse, né? Questão só de conversar. Às vezes a gente acaba ficando um pouco melindrado em relação ao empregador, mas às vezes a questão é mais simples do que a gente pensa. Vai lá, comparece na empresa, de repente se tem alguma coisa que tu acha que não foi correto durante o contrato, conversa, olha, isso aqui eu não sei assim, te esclarece com eles. Se não estiver satisfeito, procura um advogado ou sindicato para esclarecer ainda melhor. Ou pergunta para nós também, estamos aqui. Tá certo. Doutor Diego, a Liane mora na cidade de Três Coroas. Aí é que chegaram aqueles 2 famosos meses de gravidez que o senhor tinha falado antes aqui. É que o doutor Diego recebe as perguntas, algumas das perguntas são entregues antes para os advogados, claro, né? Porque elas chegam aqui na semana passada. No último dia 10 fui despedido. Já homologaram minha dispensa e já recebi o que tenho direito. Só que agora descobri que estou com 2 meses de gravidez. Então, ela ficou grávida ainda quando eu estava trabalhando. Ela quer saber se ela tem estabilidade no emprego. Sim, Liane. Tu tem estabilidade no emprego e isso está garantido lá pela súmula 244 do TST. Mesmo ela já tendo recebido a homologação, tudo? Sim, Machado, porque lá na súmula diz, além do artigo anterior que eu mencionei, essa súmula diz que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não obsta o direito da gestante à estabilidade no emprego. Então, o meu conselho para ti, Liane, é que tu te dirijas à empresa, comunique o teu empregador que tu descobriu que estava grávida, confirmou agora, né? E eu entendo que a estabilidade, então, é a partir de agora, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, pega um comprovante médico, leva até a empresa e informa, olha, descobri que eu estou grávida. Até porque a estabilidade de direito é do nascituro, né? Claro. O intuito da norma é proteger a criança que não nasceu ainda e necessita de alimentos, necessita da verba alimentar. Então, tu podes levar à empresa o comprovante médico, solicitar a tua reintegração e a empresa não procedendo na reintegração, aí eu aconselho que tu procure os teus direitos, procure um advogado especialista na área e ingresse com uma ação na justiça. Isabel, posso fazer uma pergunta ainda para o doutor Jorge, né? Não é bem rápido. Então, tá.
Doutor Jorge, então essa aqui é bem rápida, então. O Luiz Paulo, aqui de Porto Alegre, ele gostaria de saber se a empresa pode trocar o horário de trabalho dele sem avisá-lo com antecedência e sem a permissão dele. Essa pergunta tem algumas questões. Em primeiro lugar, o empregador ele tem o jus variandi, né? Até porque quando ele contrata, ele precisa de uma certa flexibilidade dos trabalhadores. Então, em princípio, ele pode alterar o horário, alterar algumas condições do contrato de trabalho. Claro que se ele alterar, por exemplo, do dia para a noite, ele vai ter que pagar adicional noturno, vai ter que contar a hora noturna e, obviamente, também tem que preponderar o bom senso. Ele tem que fazer dar um aviso prévio, né, de um tempo razoável, para que o trabalhador possa se reorganizar em relação a seu horário de trabalho, para poder, eventualmente, organizar outras questões. Em algumas circunstâncias pode acontecer do trabalhador ser estudante, ele não poder trocar de horário, né? Isso também deve ser feito com bom senso, através de uma boa conversa com o empregador. É isso. É isso. Eu achei que tinha mais um pontinho, mas era essa questão. Era isso aí. Pode alterar, então. Doutor Diego Paim, doutor Jorge Alberto, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui no programa. Lembrando que hoje nós homenageamos os gabrielenses que assistem esse programa também. Muito obrigado, voltem sempre, tá bom? Muito obrigado. O tempo terminou. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite. E eu quero lembrar que amanhã, quarta-feira, estarei de volta às 6h30. Vou falar sobre direito do consumidor com o professor Cláudio Bonato. A todos, muito obrigado, muito boa noite e até lá.